Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Tranças, vai transformar os seus cachos, deixar eles maravilhosos, de Natiele Souza. Viva Ubuntu, um programa diferenciado, um programa de televisão que é uma ação afirmativa importante para que a gente possa evidenciar, trazer para você a nossa presença aqui em Santa Maria. Neste programa a gente conversa com homens, mulheres, negros e negras que moram em Santa Maria, que fazem a sua vida aqui, que nasceram aqui, que vieram de tantos outros lugares e que constroem as suas histórias de vidas. Essas histórias de vida, elas são importantíssimas para que a gente possa compreender esse contexto que nos cerca. Então é muito prazeroso estar aqui com você, é muito importante a sua presença e a sua participação. Hoje nós estamos aqui com uma moça assim, ó, incrível, que vem de uma família tradicional de Santa Maria e que tem um pé em Santa Maria e por questões profissionais já está com o pezinho fora daqui, mas que mantém aqui as suas raízes e por isso ela está conosco. Muito obrigada, Mariane Xavier Botega. Mariane, muito obrigada por você ter aceito estar aqui no Viva Ubuntu, conversando conosco um pouco sobre a tua vida, a tua trajetória. Eu já fiz live. A gente já fez live com a Mariana, então a gente já conhece um pouquinho da trajetória da Mariana. E a Mariana veio, quando eu disse assim, de uma família tradicional de Santa Maria, é uma família negra tradicional e muito atuante, né, Mariana? Sim, obrigada, Débora. Eu gostaria primeiramente de te agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz em saber dessa realização do teu projeto, né? Enquanto ter um programa que representa tão bem nós, negros e negras aqui de Santa Maria. E sim, né? A minha família está sempre em algum lugar, assim, sempre é lembrada, principalmente, eu acho, quando tem qualquer questão que envolva cultura, qualquer questão que envolva carnaval, principalmente, né? Não tem como não lembrar da minha mãe, né? Então, eu sempre digo que a mãe tem um trio, assim, mais ou menos, que a mãe já participou do Itaimbé, né? Da Escola de Samba Itaimbé, depois foi para a Mocidade. Daí eu disse que a mãe, a Jupira e o seu Romeu, assim, é um trio que ninguém... ninguém consegue esquecer do carnaval. Não, a gente tem que ter. E até onde a gente conversava, Mariane, como é que é ser filha da Suzy Xavier? É bem bom, sabe, Débora? Eu acho que desde a infância, assim, né, que tem toda a influência da criação e de como os pais da gente foram criados também e como criam a gente, né? Mas desde pequena, assim, inicialmente na infância a mãe ficava mais em casa cuidando de nós, mas eu não me lembro muito assim de ter saído muito enquanto criança em escola de samba, eu frequentava mais carnaval em clube, assim, porque a gente sempre morou no bairro Perpétuo Socorro, então tinha o esportivo e aí ali a gente ia, né? Sempre no carnaval, sempre de fantasia, eu tinha que ir de fantasia. Deus, trajada. Senão não tava valendo o carnaval. E aí depois, mais tarde, acho que eu tinha uns 12 anos por aí, que nós começamos a ir na Escola de Samba Unidos do Itaimbé. Olha só. E aí que eu me inseri mais na escola, assim, e aí a mãe também começou a fazer os projetos dentro da escola, né? Depois nós fomos para a Mocidade, onde também tinham projetos bem legais, como por exemplo, na época que eu não sei se ela era presidente ou era um outro e ela era a vice. Eu não me recordo muito bem da gestão, mas acho que era ela a presidente. Que ela fez um projeto e quem fazia as fantasias, uma parte, né, das fantasias eram as detentas, Então elas faziam em troca de um dia trabalhado e reduz a pena, Exatamente. Né? E aí então ela conseguiu fazer, eu achei super interessante, né, um projeto de inclusão social, assim, dentro do presídio, né, para as mulheres. Então os profissionais, né, do presídio selecionavam as que eles achavam que poderiam
estar participando do projeto, e aí elas fizeram toda, acho que a aula das baianas, se eu não me engano, foi elas que fizeram. É bem cara de Suzy Xavier. E depois tinha outros tantos projetos, assim, o Anderson também, que foi carnavalesco lá da mocidade, né, junto com a mãe. Sempre fez projetos envolvendo bastante a comunidade, assim, da escola. Acho que foi um período que a comunidade estava bem inserida dentro da escola, sabe? Porque tanto os meninos que eram da bateria, quanto as outras mulheres, sempre estavam dentro da escola, assim, valorizavam muito a comunidade, né? Então, e eu estava sempre inserida nisso, né? Eu estava sempre inserida nos projetos, indo para lá e para cá, e participando, assim, vendo também as questões, assim, acho que foi importante para mim ver os diferentes contextos sociais, assim, crescer percebendo isso, sabe? Crescer percebendo que eu tive uma oportunidade muito grande de poder estudar, né? Com a idade que eu tenho e assim, durante a minha trajetória, né? Porque desses cenários eu via que muitas vezes, quando eu estava conversando, por exemplo, uma vez teve uma conversa que me marcou muito, assim, até uma vez que eu estava na mocidade, eu estava conversando, assim, com os guris da bateria e as gurias ali, que eram amiga deles, e aí um dos meninos perguntou o que eu fazia, assim, sabe, se eu estudava, o que eu fazia. Daí eu disse, que eu fazia faculdade na época, ou eu fazia cursinho, alguma coisa eu estava fazendo assim, né, mas eu já tinha terminado o ensino médio. E aí ele me falou assim, eu queria também... Eu sei que é nem tu, assim, mas eu nunca vou conseguir, sabe? Então aquilo me marcou. E eu era super nova na época, né? E aí eu fiquei pensando assim, e aí na época eu disse, não, mas tu vai conseguir. E aí ele me disse, não, tipo, né? Ele quis me dizer assim, que não tinha. Com a minha realidade, com o contexto de vida e a história de vida que ele tem, ele me via de uma forma que a minha trajetória e o lugar que eu estava ocupando naquele momento enquanto estudante, com o ensino médio completo, né? Para ele era algo inalcançável, né? Olha só. Então, eu acho que estar inserida dentro desses espaços me ensinou muita coisa, assim, em relação a olhar o contexto de vida do outro, sabe? Eu acho que aí tem aquilo que para nós é muito importante, para nós mulheres negras, né? Quando a gente diz que quando uma ascende, quando uma conquista alguma coisa, puxa as outras, né? Tem que vir os outros. E é muito disso. Então, quer dizer, é natural, seria extremamente natural terminar o ensino médio, estar fazendo cursinho, ir para a faculdade, para a universidade. Parece ser uma coisa assim, normal, qualquer um vai, é isso. Mas não é tão simples assim. Dependendo do contexto da pessoa, realmente é uma coisa que ela olha assim como inalcançável. E aí, se não acontecer nenhum projeto, se ninguém chegar ali e der um suporte, der um apoio, realmente vai se tornar cada vez mais inalcançável. E isso agora, a realidade de poucos anos, né, Mariana? Sim, sim. Então a gente percebe assim como o espaço, por exemplo, a escola de samba, que é um espaço ainda muito discriminado, né? Visto como, só bagunça, que só vão para fazer barulheira. Então, também de perceber que a escola de samba é um espaço de inclusão social, assim, né? Que enquanto muitos meninos, principalmente os meninos da bateria, que são os que estão sempre ali, né? Que são o coração da escola, então eles estão sempre por ali, né? Então, esses meninos que muitas vezes no carnaval, durante o ano, eles não têm talvez nenhum espaço que valorize eles, assim, né? Tanto quanto a escola de samba valoriza, né? E tem os eventos, e eles são convidados, e são apresentados, e durante o carnaval tem, né, as atividades, mas tem também os outros projetos durante o ano, porque a gente percebia, assim, que durante o ano, aquele momento era esperado o ano todo, porque era o ano que eles se sentiam valorizados naquele espaço, né? Então, a gente percebia muito isso, assim, na escola. E a melhoria da autoestima, né, Maria? Sim. E dava também, o gás pro resto do ano, muitas vezes. Sim, e também a questão mesmo de vulnerabilidade social, assim, de tráfico mesmo, que a gente sabe que o uso de drogas é bem presente, né, nas comunidades. Então, talvez aqueles meninos que durante o carnaval estão ali trabalhando diariamente, né, para a escola e tendo nos projetos,
é uma forma até de tirar ele desses espaços, né? Porque talvez ele estaria lá na rua, né? Assim, ali daqui a pouco é capturado pelo tráfico de drogas, mercê da vulnerabilidade social, né? Então a escola de samba ela tem um papel bem importante assim na vida da comunidade e como um todo, assim, né? Que às vezes a gente fala assim a comunidade da escola como se a gente não fizesse parte disso, né? Mas enquanto a gente faz parte, né? Eu como membro ali da escola, eu fui rainha de bateria da escola também. Então, como membro da escola, eu dava o sangue ali, né? Pra tudo sair certo. Então, era muito bom, assim, muito, muito bom mesmo. Trabalho conjunto que era, sabe? Era um todo, não é só aqueles dias ali, né? Não, é um trabalho de um contexto todo da escola, da comunidade, da autoafirmação, da autoidentidade. Então tem uma série de coisas. Por isso que às vezes a gente fala aqui, né? Olha como as nossas raízes, elas estão ligadas com o samba, elas estão ligadas com as escolas. Então não ter carnaval é um demérito, é um desprestígio para a nossa comunidade não ter o carnaval, independente dos motivos que possam ter, que é sim um demérito, que é uma questão importante que a gente precisa rever em Santa Maria e rever com urgência, né, Maria? Sim, com certeza. Nossa, faz bastante falta, eu acho, para a comunidade em geral, assim, né? Toda a cultura e o ensinamento e o carnaval passa, né? Porque às vezes as pessoas acham que é algo assim feito na bagunça, mas não, tem toda uma história que é estudada, toda uma história que é contada, né? Mariane, como é que tu foi desse enredo, né, de escola de samba? Agora tem um detalhe, a tua mãe também, aí a família, sempre foi muito atuante na questão do ativismo. Sim. Né? Ela fazia parte social junto com a escola de samba, enfim, que também é uma forma de ativismo, mas vocês estavam presentes nesse contexto de valorização da pessoa negra em Santa Maria. Então isso também te constitui enquanto ser humano, enquanto profissional. Com certeza. A mãe, ela tem uma trajetória bem longa, assim, desde o Clube 13 de Maio. Isso. Quando ela era nova, jovem, né? Eu digo que ela conta que ia nos bailes no 13, né, de maio. Então, desde essa época, ela já... Acho que desde a época da escola, até porque a minha mãe, ela foi membro do Grêmio Estudantil. É verdade. Né? Então, tem desde a juventude, depois passando pela vida adulta também, né? Eu conhecia a Suzy, exatamente, eu conheci a Suzy num evento do 13 de maio, onde nós duas, eu e ela, veja bem, eu nem conhecia ela, nós tivemos a honra de receber a comenda Luísa Maim. Então nós somos comendadoras, eu e a Suzy somos comendadora pelo Museu 13 de Maio. E para mim foi tão importante, sabe? Porque eu estava chegando na cidade, eu tinha chegado em 2010 e isso foi em 2012. E foi para mim um convite ao trabalho. Ó, Débora, tem trabalho, tem muita coisa aqui no 13 para fazer. Tudo bem, nós vamos conversar, eu quero conversar um pouquinho contigo da tua formação, a gente ainda tem bastante coisa importantíssima. Você que está nos assistindo, hoje nós estamos conversando com a Mariane Xavier Botega, uma pessoa assim, extremamente querida, muito inserida, na verdade, que faz parte das raízes de Santa Maria, conversando um pouco sobre carnaval, sobre a importância das escolas de samba, tudo que isso representa. A gente já volta. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento.
Programa Viva Ubuntu, hoje conversando com Mariane Xavier Botega sobre tudo que é ser negro, uma mulher negra aqui em Santa Maria. Mariane, como é que tu escolheu a enfermagem? Como é que foi se direcionar para essa área da saúde? Sim, eu sempre, desde criança, assim, eu sempre gostei muito de... O meu pai é formado em biologia, né? Pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu sempre estava em volta dos riscando e atrapalhando ele de estudar. Então, tudo era arriscado, eu fazia as riscarias. E ele sempre convidava a gente, assim, uma vez ele dizia que ia levar um dia nós na biblioteca da universidade, que era algo gigantesco, assim, então eu fazia toda uma imagem de o que era uma biblioteca da universidade na minha cabeça, assim, para mim era uma coisa, nossa, gigantesca, né, eu idealizava a biblioteca. Até um dia que o pai levou nós, eu e a minha irmã, para ir na biblioteca da universidade. E eu sempre tive muita curiosidade, assim, com a questão do corpo humano, sabe? De como que as coisas acontecem, como é que pode, assim, sabe? Eu pensava, como é que pode ter todo um corpo, uma estrutura para fazer com que a gente funcione, né? Dessa caminhe, ande, sabe? Então, eu sempre tive muita curiosidade, sabe? Em relação ao corpo humano. Claro, quando eu era criança, a curiosidade era mais, assim, de ver que o corpo, as partes do corpo, né? E aí o pai conta que quando ele disse que a gente podia pegar qualquer livro dentro da universidade. E aí eu peguei um livro sobre neoplasia. Nossa! E aí o pai pensou, meu Deus, uma criança, né, não vai pegar um livro desse. E aí eu peguei aquele livro e sempre gostei de ver tudo de coisas assim da área da saúde, sabe? E aí eu enchi o saco dele até para ele me levar no prédio da anatomia para me ver os cadáveres da anatomia. Meu Deus do céu! Aí eu me incomodei tanto que ele foi lá e perguntou para um professor, chegou lá no prédio, tinha um professor arrumando a aula, né, preparando os cadáveres para dar aula, e aí o pai perguntou se eu podia entrar para olhar, e o professor deixou eu entrar, daí eu entrei e achei o máximo, assim, tipo, meu Deus, tipo, cadáveres, porque eu achava incrível. Então eu sempre pensei em ir para a área da saúde, sempre pensei em ir para a área da saúde. Só que na época eu pensava assim, não, mas o ponto de corte do PEIS, porque na época tinha o PEIS, né, que fazia uma prova por ano, da enfermagem era muito alto, e eu gostava muito de química. E aí no PEIS eu fazia o PEIS para química, mas eu acabei não passando porque eu passei mal na prova, na última prova eu passei mal, e fui parar no hospital e não terminei. E aí eu pensei, tá, então vou fazer vestibular para enfermagem, né, já que eu não passei no PEIS. Aí eu fiz vestibular e passei. Nossa. Então eu sempre, o meu maior sonho, assim, era andar no ônibus da Universidade Faixa Velha. Eu achava assim, meu Deus, quem tá dentro desse ônibus é assim, o ápice da inteligência, pegar esse ônibus aqui. Ai, que legal! Então eu olhava assim e dizia, um dia eu vou estar dentro do ônibus. Depois eu consegui, entrei na faculdade e pensava, eu não aguento mais esse ônibus. Um dia eu vou sair desse ônibus. Mas olha que bacana! E aí eu entrei, né, na enfermagem e assim me apaixonei pela profissão, assim, né, porque o que eu gosto da enfermagem é o estar, sabe, o estar lá no território, o estar no leito, no hospital, mesmo que seja no hospital, mas tu estar com as pessoas, tu escutar, tu ouvir as necessidades de saúde das pessoas, sabe, então eu acho que a enfermagem ela pode muita coisa, assim, dentro do seu âmbito de atuação. E aí, depois que eu terminei a graduação, eu comecei a trabalhar com uma mestranda, com a Cristiane, e ela me orientou meu TCC, e eu comecei a trabalhar com ela, e me envolver em pesquisa, e aí eu acabei fazendo a seleção do mestrado na Federal de Santa Maria aqui, né, e passei. Aí eu fiz o mestrado na área da saúde mental, né, em enfermagem, mas pesquisando na área da saúde mental. E aí depois surgiu a oportunidade de eu ir para Porto Alegre, eu pensei, agora eu vou para outra universidade, né? É bom trocar o ar. Aí eu fiz a seleção do doutorado lá na URGS e defendi em 2020. Nossa, em meio da pandemia. Em meio à pandemia, daí até não defendi de forma remota, né? E até a defesa é um momento que tu pensa, né? Vai todo mundo. Eu demorei anos escrevendo isso aqui, agora todo mundo vai vir para Porto Alegre me ouvir, tipo assim.
Mas aí foi remota a defesa, foi bem na pandemia mesmo. E a pesquisa do mestrado e do doutorado foi a mesma sequência ou tu pesquisou temas diferentes? Não, eu pesquisei temas diferentes, porque no mestrado eu trabalhava com a questão da internação compulsória involuntária. E no doutorado eu trabalhei com a questão de vulnerabilidade programática e eu trabalho com uma metodologia, com um método, né, teórico também, que é uma avaliação participativa, é a avaliação de quarta geração o nome, porque as avaliações geralmente a primeira, segunda e terceira geração, elas são avaliações que não são participativas, ou seja, por exemplo, se alguém vem aqui avaliar o programa ou o estúdio, né, eles vão ver, tem cadeiras, tem água, tem tais itens, né, num somatório tu vai ser bom, ruim ou vai ter que ter adequação. E a avaliação participativa, diferente disso, seria perguntar pra gente como a gente se sente aqui dentro, se a gente acha que o programa está de acordo com as nossas necessidades, o que a gente acha que deveria melhorar. E aí a vulnerabilidade programática, que é o conceito, né, que eu trabalhei, ele trabalha mais com a questão dos serviços, né, das políticas. Então, seria quanto os serviços e as políticas atuam como formas de reforçarem, reduzirem ou produzirem vulnerabilidade para as pessoas, seja social ou individual também, né, além da programática. Então, eu coletei os meus dados lá na Cruzeiro, em Porto Alegre, né, na SF Medianeira, na época agora é Moab Caldas, mas lá é Santa Teresa o bairro, mas como a Cruzeiro e a Santa Teresa, elas ficam muito, assim, cruzam, tipo assim, então chamam tudo de Cruzeiro, né. E foi um período, eu fiquei 1 ano lá na unidade, pro doutorado são 4 anos, né, então dá a oportunidade de tu te inserir no campo. Assim, e foi muito bom, assim, para mim, enquanto profissional, e também escutar todas as necessidades de saúde mental que o racismo produz, né, que um território violento produz, que a dificuldade de acesso, né, às vezes acesso à educação, acesso aos serviços de saúde produz enquanto vulnerabilidade para as pessoas, né. E também uma coisa que foi muito boa assim, na minha pesquisa, que eu achei, mas enquanto visão de pesquisadora mesmo, era a identificação que as pessoas tinham comigo. Porque lá a maioria é população negra, né? Então, muitas vezes, quando a gente estava fazendo as entrevistas, eu ouvia, por exemplo, assim, que eu sabia como é que era. Né? Então, eu tinha assim, eu nunca fui, por exemplo, mal recebida por um usuário, ou maltratada, ou tive negação assim, para participar da pesquisa. Eu me senti muito acolhida pela comunidade. E eu sei que esse acolhimento se dá em parte por eu ser negra, né? Porque até eu vi assim, que eles me viam como um diferente dentro daquela equipe. Porque na maioria das vezes a mulher negra tá numa posição ou ela é da limpeza, né? Ela geralmente não tá nos cargos de nível superior. E isso também mostrou na minha pesquisa, sabe? Quando eu faço uma identificação ali da equipe, né? Porque eu trabalhei com usuários e profissionais, as profissionais médicas, dentista, né? As enfermeiras, as de ensino superior, todas eram mulheres que se consideravam brancas, né? E os outros cargos de nível médio, né, e fundamental, eram ocupados pela maioria de mulheres que se consideravam negras. E tanto na comunidade, né, a maioria das pessoas que eu entrevistei eram mulheres cuidadoras, né, que tinham familiares com transtornos mentais e também eram mulheres negras, né, então foi muito importante, assim, essa identificação da comunidade comigo, sabe? E escutar eles foi, assim, para além da pesquisa, sabe? Eu acho que a pesquisa, ela transforma a gente, assim, de uma forma muito bacana. Ah, que legal! Mas isso que tu traz, assim, a gente ouve, eu já vi nas lives e nas conversas. Uma vez uma moça me disse assim, Deborah, eu estava ruim, mas quando eu cheguei lá na UPA,
Não sei se foi na UPA ou aonde que ela foi. Sei que ela chegou, ela não estava bem, e daí, quando abriu a porta do consultório, era uma médica negra. Ela disse: Débora, eu melhorei na hora. Quando eu vi aquela menina linda, maravilhosa, com aquele cabelão, com aquele aparelhinho aqui assim, ó, parece que eu melhorei. Eu olhei para ela assim, eu dei um suspiro, como quem diz, graças a Deus. Sim. Que era uma coisa que ela não esperava encontrar uma médica negra. E aí é isso que tu deve ter dado nela. Não é que ela melhorou, né? Mas a identificação, né? Aquela confiança, aquela coisa de estar junto de alguém que vai entender aquilo que tu tá sentindo. Exatamente. É bem isso que eu percebi, assim, até quando algumas usuárias me diziam, assim, que eu era gente como a gente. Elas diziam: não, tu é gente como a gente. Então olha tu só. Entende. E também fala assim: tu sabe como é que é com a gente, né? Então, até quando eu trabalhava, eu entrevistei pessoas em situação de rua também, porque a minha pesquisa foi feita na atenção básica, né, no Instituto de Saúde da Família. Então, a Instituto de Saúde da Família, ela é porta de entrada do sistema, né, de saúde. Então, também tem como papel atender as pessoas em situação de rua, né. Então, quando eu ouvi também pessoas que estavam em situação de rua e estavam ali em tratamento por estar em alguma comunidade terapêutica ou por estar em algum residencial terapêutico, né, que o serviço levava eles ali para algum atendimento, eles também me traziam assim questões como assim: tu sabe quando a pessoa é assim como nós e ainda está em situação de rua, tu chega no serviço, tu já tem essa barreira, né? Então tu tem duas barreiras, né? Tu ser uma pessoa negra, ou, né, uma mulher ou um homem, e tu estar em situação de rua, ou tu ser pessoa em situação de rua, ser negro e ser usuário de drogas. Então, o que a gente podia, né, pode perceber, e eu percebi bastante, é que as vulnerabilidades, elas vão se somando, né? Então, no contexto de vida das pessoas, e isso repercute diretamente na saúde mental. Né? Mariane, a gente o tempo aqui passa muito rápido. Sim, a gente já está terminando. Mas eu queria que tu dissesse só como é que esse racismo afeta a saúde mental da população negra? Olha, afeta de forma direta, assim, porque o racismo estrutural para as pessoas negras, elas mexem muito com o teu olhar para ti mesmo. A tua autoconfiança, né? A tua autoestima, a tua capacidade de ser, sabe? Então é dessa forma que o racismo estrutural, seja na rua, seja no serviço de saúde, seja em qualquer espaço, né? Na estrutura social, ela afeta a tua capacidade de ser, porque tu coloca em xeque o que tu é capaz de fazer. Se tu realmente é uma profissional que pode estar aqui, se tu realmente pode procurar aquele serviço, será que aquele serviço realmente é para mim? Se eu fui maltratada no serviço, tudo bem, porque, né, é assim mesmo. Então, o racismo, ele poda a tua capacidade, sabe? Ele faz tu deixar de se sentir enquanto sujeito ativo, sujeito cidadão, que tem o direito, né, que tem direitos e deve exigir esses direitos. Então, eu acho que de forma geral, assim, se eu fosse resumir, era bem isso, de que o racismo, ele te poda enquanto capacidade de ser. Meu Deus. E aí a gente está aqui conversando com uma menina, né? A gente olhando para ela, uma mocinha, que ela tem um doutorado. Sim. Não é um achado. Isso que eu queria trazer aqui para todos que estão acompanhando o nosso programa. A Mariane nos traz uma realidade a partir de uma pesquisa, a partir de uma metodologia. Então, às vezes a gente acha assim, o racismo existe, não existe. O racismo existe e ele nos afeta enquanto indivíduos, né, Mariane? Nos afeta mentalmente, nos afeta nas nossas capacidades de ser. Então, eu acho que é muito importante. Eu queria muito, muito te agradecer demais, assim, essa visão de mundo que tu traz. A gente falou um pouco de cada coisa, poderíamos falar mais, acho que até daria um programa específico só para falar sobre saúde mental da população negra e assim, nem todos os aspectos, mas esse aspecto fundamental do que o racismo provoca nesse ser humano, porque às vezes a gente não sabe por que a pessoa não fez. O que impede ela de fazer? Nada impede ela de fazer. Não, o racismo estrutural impede de fazer, sim, né, Mariane? Com certeza. O racismo estrutural, ele faz
com que tu coloque em xeque toda a tua trajetória, né? E às vezes as pessoas, por exemplo, estão num espaço que estão com uma crise de ansiedade, né? Por exemplo, mas tem um motivo, né? E às vezes o motivo dessa crise de ansiedade, desse contexto de ansiedade, é uma situação de racismo, né? É verdade. Mariana, muito, muito, muito obrigada, Mariana. Estou muito feliz, obrigada mesmo. Vamos ter outros momentos aqui. Para você que está aqui conosco, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua presença. Se puder, compartilhe o nosso programa com outras pessoas. Nós estamos aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET, toda quarta-feira, 22 horas, sempre com um programa inédito. Depois, durante a programação, esse programa é novamente, né, veiculado para que outras pessoas possam assistir nas redes sociais da TV Santa Maria, nas redes sociais do Afrocoaching.Deborah, nas redes sociais da Débora Tomás Evangelista. Você também encontra esses nossos programas. Muito obrigada pela sua presença. Viva Ubuntu, Mariana. Obrigado. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Tranças, vai transformar os seus cachos, deixar eles maravilhosos. De Natiele Souza.